essa é a melhor carreira, assim, de que você já tá num nível maravilhoso. Lá aqui no interior, quando o meu avô falava, tipo, porque tinha um pasto, ou meio do mato, não sei o quê, quando eles falavam que eles iam abrir uma carreira naquele lugar, você abrir uma estrada ali no meio, né? Você ir lá e corta galho, e tira mato, tira espinho, não sei o quê, porque você quer abrir um caminho ali, né? É isso que é a carreira, né? A nossa trajetória profissional, ela é você abrir um caminho num lugar, entre aspas, novo ali para você e que vai exigir energia. É claro que quando você abre caminho por 1 quilômetro ou você abre por 10 quilômetros, a sua experiência, a sua, né, capacidade ali de fazer aquilo melhor, mais rápido, com mais precisão, vai ficando cada vez melhor. Então, quando você olha para trás, olha para aquele matagal gigante, olha para a carreira que você abriu ali, você fala, nossa, mas agora já são 7 quilômetros. Não, não posso voltar. Pera, vou largar isso aqui? Como assim, né? Tem uma dor, um sofrimento ali enorme. E eu acho que talvez o que você queira dizer é que também as pessoas linkam muito carreira com empresa grande, né? Uhum. Com organizações e tal, mas a carreira é o que você se dedica e tal. Assim, eu já fiz muito processo de coaching de transição de carreira, né? Eu trabalhei muito tempo com isso, assim. E eu acho que a primeira coisa que eu tentava diferenciar quando a pessoa chegava nessa vibe de muda ou não de carreira era se ela estava de saco cheio das pessoas, do lugar que ela trabalhava, ou se ela estava de saco cheio do que ela fazia, né? Porque fica tudo muito embaralhado. Às vezes você não quer deixar de ser advogado, você só odeia aquele escritório. Às vezes você não quer abandonar um mundo de startups, às vezes você quer abandonar aquela startup insuportável específica, né? Só que isso, no dia a dia, ele vai se misturar com aquilo que você faz, com aquelas habilidades que você tem, seus talentos, e aí chega uma hora que você acha que é a mesma coisa e você quer largar a mão de tudo. Então, dá um tempo, dá uma respirada e olhar para essas coisas com mais cautela e carinho, eu acho tão legal e importante, e não é todo mundo que tem esse privilégio, né, de poder dar uma respirada, parar e olhar, mas, nossa, é fundamental. É. Acho que o exemplo que você deu do caminho da estrada que você cria é maravilhoso, né? Porque se você pensar na carreira depois de 20 anos, você já tem uma pista ali de cinco Porra, faixas, não empoça a água, sabe? Já tá maravilhoso, a faixa nova, pintada. Aí você olha para o lado assim e vê uma trilhazinha de terra, assim, sabe? Que é uma pessoa só que passa nela, e você pensa. E essa rodovia que eu fiz aqui atrás, o que que eu vou fazer com isso? Como que eu vou deixar de usar essa rodovia para ir naquele caminhozinho de terra ali, que tá cheio de mato? Aí eu vou ter que cortar tudo de novo, tudo de novo. o mesmo que eu fiz há 20 anos atrás. Só que isso são coisas maravilhosas, né? Que é as melhores pessoas com que eu já trabalhei foram pessoas que fizeram transição de carreira. Quando a pessoa vem de uma outra carreira, não que você precisa fazer isso para ser bom, mas quando você já vem de uma transição de carreira, você já vem com uma bagagem maravilhosa. Você já sabe como é trabalhar num ambiente, você já sabe como é lidar com o ser humano, como é complicada a parte política, como o ser humano é uma caixinha de surpresas, e você pega as coisas no ar, assim, sabe? São pessoas que fazem uma transição, mesmo que for, eu trabalho muito tempo na área de tecnologia e pessoas que vieram de áreas que não era nada ligado à tecnologia voavam porque já tinham a atitude, já tinham o 60, 70% ali que precisa, que é saber aprender, saber resolver problema, e a tecnologia é só mais uma ferramenta que você vai usar nessa carreira, que você vai desenvolver e tudo mais. E como era maravilhoso de ver assim, eu demorei alguns anos para perceber que essas pessoas que voavam rápido eram pessoas que já vinham de outras carreiras, que já tinham toda essa experiência, que já, apesar de ser essa estradinha de mato, ela já saía com os tratores, já chegava terraplanando tudo, fazendo tudo funcionar. Adorei esse exemplo, Cintia. Vou até usar ele na minha vida, porque é maravilhoso. Eu e minhas metáforas. Essa frase do Dostoiévski, ela tá aqui no livro que eu amo muito, do Roman Krishnarik, que é o Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, que eu já falei desse livro em outros episódios, que ele é pequenininho, né? Mas ele abre o livro com essa frase e tal. E é assim, tem dois. Quem tá ouvindo a gente tá nessa fase de transição de carreira, se eu puder indicar coisas e direcionar vocês e tal, eu acho que tem
duas pessoas que é legal a gente ouvir, a gente ler quando a gente está pensando nesse caminho aí. E essa lógica, né? Que é o Roman Krishnarik e o Simon Sinek. São os dois, assim, em resumo. E tem uma coisa que o Simon fala e que eu acho que conforme a gente caminha na carreira que a gente começa a entender, que é o tal do Golden Circle, né? Que ele vai falar de propósito tanto para empresas quanto para pessoas e tal. E eu tinha esquecido completamente desse conceito. E aí uma paciente minha tá, enfim, passando por um momento lá específico e eu lembro, sei lá, porque lembrei, acho que é memória do terapeuta, né? A gente lembra quando a gente precisa lembrar. E ele vai falar que a nossa carreira, o jeito que a gente trabalha e tal, ele passa por três círculos concêntricos, né? Um dentro do outro. Então, o mais de fora é o que você faz, o do meio é como você faz, e o do centro é o porquê você faz. Então, normalmente, a gente começa a carreira, a gente se forma, a gente estuda muito olhando para o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Então, eu vou ser terapeuta da linha tal e eu vou atuar assim, eu vou para clínica ou eu vou para área hospitalar, lá, 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 é isso. O porquê eu estou fazendo isso, nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente entende. E aí, o Roman, ele vai falar que a gente escolhe as nossas carreiras, ele coloca quatro é, direcionamentos que normalmente a gente tem, né? Ele fala que a gente escolhe por herança, ou seja, os nossos pais de alguma maneira estão lá na área, a família tem uma influência, então é meio que você é empurrado, né? A gente pode escolher por educação, ou seja, os professores que a gente teve no decorrer da nossa vida influenciaram nessa escolha. Então, você teve aquele professor maravilhoso de exatas, aí você, eu amo exatas, minha vida vai ser toda baseada nisso. Sempre falo aqui, minha professora de história, Maju, da sétima série. Deusa, amo. Mas, enfim, né? Gosto de história, mas não fui para história. A gente pode escolher por orientação, aqueles testes vocacionais, né? Que tentam dar um direcionamento ali e tal. Ou a gente pode escolher por ideologia, escolher por paixão, escolher porque a gente realmente gosta daquilo. Então, aquela pessoa, eu gosto de bicho desde sempre, a vida inteira, e não consigo pensar em não fazer biologia ou veterinário, sei lá. A pessoa tem essa clareza, né? Só que escolher por herança, por educação e tal, nem sempre é o que vai deixar a gente feliz, né? Eu acho que conseguir realmente escolher por paixão é o maior desafio, porque muitas vezes, quando você vai decidir a faculdade que você vai fazer, você, muito por mim, viveu porra nenhuma da vida, sabe nada e não tem clareza das suas paixões, né? É. Eu vejo uma parte também dessa da família, inclui também a cultura, né? Que seria a cidade onde você nasceu. Principalmente se você vem de uma cidade pequena, você tem muita influência. Se os seus pais têm um círculo de amigos naquela parte, você vai ter muita influência sobre aquilo e acaba desenvolvendo um gosto natural, porque as pessoas só falam daquilo e você consome tanto aquele conteúdo que fica gostoso, né, para você nessa parte. Indo para esse ponto da escolha, a minha escolha, quando eu era criança, eu adorava parte elétrica. Eu desmontava tudo que era eletrônico, rádio, autorama, quebrava a maioria deles e depois tentava consertar. E eu adorava isso. Depois, quando eu virei adulto, eu não fiz nada de engenharia eletrônica, nada disso. A cidade onde eu morava não tinha isso, tinha outra faculdade, e aí eu fui fazer publicidade, que não tinha nada a ver com o que eu pensei a minha vida toda que eu ia fazer. Mas eu adorava comercial de TV. Esse foi um dos pontos que essa faculdade é na minha cidade, eu consigo pagar ela, não tem engenharia, que eu não conseguiria pagar, então vou fazer publicidade porque eu também gosto de comercial de TV. Mal sabia eu que era por causa do cinema que eu adorava isso, que era o contar a história, não era o comercial da TV, era o que aquilo gerava em mim, aquele sentimento. E eu fiz publicidade, comecei a trabalhar com publicidade, e migrei para tecnologia. Essa migração de tecnologia foi muito fácil, acho muito que por causa dessa parte eletrônica, por mexer, montar e desmontar computador também, e mexer muito na parte do software, e aí fui trabalhar na parte de software. E eu lembro que essa foi uma transição muito natural na minha vida. Não teve muita mudança, porque na publicidade eu aprendi design, o design e a tecnologia trabalhavam muito próximo no que eu fazia, e aí eu fui vendo que a tecnologia era algo que me dava mais paixão do que o próprio design ali.